participei de uma reunião com os irmãos na internet e meditamos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 31 em diante, mas nós ficamos mais do 31 ao 35. O capítulo fala da prisão de Jesus e da negação de Pedro. Mas nós ficamos ali no 31 ou 35, que é quando Pedro nega Jesus. E eu estava aqui meditando agora, lendo aqui a Escritura, e vi que Pedro negou Jesus 5 vezes, né? Pelo menos nessa noite em que o Senhor Jesus foi preso, ele negou 5 vezes. Porque nesses versículos 31, 32, 33, 34, 35, né? Os 5 versículos, ele faz 2 negações. Ele nega a palavra do Senhor, quando diz para ele que todos, essa noite, se escandalizarão em mim. O versículo 31, não é isso? Escandalizarão em mim. Ele diz, eu não, ainda que todos, né, te neguem, eu não te negarei. Ele disse que ele não está naquilo, né? Todos, vírgula. Então ele nega ali a palavra do Senhor. Ele diz que não, que ele não. O Senhor está equivocado a meu respeito. Então a primeira negação é essa: negar o que Deus disse. Negar o que Deus diz. É isso que a carne faz. A segunda é quando Jesus afirma: essa noite me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E ele diz de novo: ainda que eu morra, ainda que eu tenha que morrer por você, não te negarei. Mais uma vez, ele nega a palavra do Senhor. Ele se considera capaz de ser diferente daquilo que Deus disse sobre cada um de nós. Essa é a carne que faz isso. Depois ele vai negar mais 3 vezes, sabemos a história. Então eu estou somando 5 negações. 5. E isso é uma ação da carne, quando nós não nos sujeitamos àquilo que Deus diz. E essa é a vontade da carne, sempre se opor, né? Se opor à vontade de Deus. E quando nós damos liberdade para a carne, ela vai fazer isso. Vai se opor à palavra de Deus, à vontade do Senhor em nossa vida. E Pedro se deixou levar pela carne e teve esse dia, essa noite tão difícil, em que depois ele negou as 3 vezes e sofreu muito por isso. É o efeito, né, das consequências de onde darmos vazão à carne. Depois ele foi restaurado. E algumas pessoas dizem que Pedro era mais suscetível a fazer isso por causa da sua personalidade. Não é mesmo? Eu digo que não é bem assim. A carne, ela tem a mesma força, o mesmo desejo, seja um homem mais impetuoso, talvez colérico, como Pedro, e um quietinho, né? E um mansinho. A carne também, ela tem o único objetivo: negar a palavra de Deus. Isso ela não escolhe personalidade. Qualquer um pode andar na carne, ainda que pareça exteriormente ser um anjinho, né? Pedro era um homem, como diz alguns, impetuoso, não é isso? E Judas era quietinho. Judas era mó quietinho, né? E era um verdadeiro traidor, fazia tudo às escondidas ali, né? Para trair. Muito quietinho ele era. Pedro, por mais que nós falemos que ele tinha essa personalidade, nós vemos um homem sincero, corajoso, que amava o Senhor, uma energia espiritual, tanto é que o Senhor deu para ele, o responsabilizou, né, de abrir as portas do Evangelho, as chaves do reino, e ele fez isso, cumpriu seu ministério. E outras passagens também, quando ele vai andar sobre as águas, né, o Senhor Jesus vem andando naquelas águas, naquela tempestade, vem andando, ele me chama que eu vou. Ele foi, afundou, mas foi. Mas ele foi, ele creu, ele confiou no Senhor, ele confiou naquele que disse para ele: venha. Ele foi, ele andou. Você imagine, se eu estivesse lá e falava: putz, o cara é fera, meu, né? O cara foi mesmo, né? Andou nas águas, né? Ele foi na direção do Senhor. Ainda que afunde um pouco, mas
Que ação, né? Que coração, que fé, não é mesmo? Embora também, como todos nós, tinha a carne ali agindo nele. Teve uma vez que um irmão me falou assim que, por causa de algumas situações, que eu era parecido com Pedro, impetuoso, agitado, e eu pensei comigo, bem queria, bem queria ser igual Pedro, né? Pensou? Pregar o evangelho para os judeus, enfrentar os fariseus, ressuscitou a Dorcas, né? A Dorcas fez sinais e milagres. O espírito de Pedro, no espírito digo da personalidade, né? O Espírito Santo todos temos. Estou dizendo o espírito que Pedro tinha, amando seus irmãos, amando o Senhor, bem queria. Eu tenho a carne dele, isso eu tenho certeza que eu tenho. Mas o poder que ele tinha, usado pelo Espírito Santo, não chego nem perto, né? Seria um elogio para mim dizer que eu sou parecido com Pedro, mas eu não tenho essa condição nenhuma. Eu tenho a carne que ele tem. Mas também todos nós temos o Espírito Santo, que todo aquele que crê no Senhor Jesus tem. E ele tem poder o suficiente para nos dar plenas condições de vencermos a vontade da carne e andarmos no Espírito. Temos poder para ler a Escritura, ver Deus falando e dizer: sim, Senhor, eu creio, aqui é verdade, né? Nós temos poder para isso, que o Espírito Santo que habitava em Pedro, em Atos, também habita em nós. Não para fazer as mesmas coisas, mas para nos dar o principal, que é ouvir a voz do Senhor Jesus e dizer: é verdade, Senhor. Sim, Senhor, eu creio. E não nos falta poder. Pode nos faltar querer. Poder não, todos temos. Talvez não tenhamos o espírito de Pedro no sentido da sua personalidade, a mesma coragem. Mas temos o Espírito Santo, que pode usar cada um na sua medida. Um manso, o agitado, o impetuoso, sendo governado pelo Espírito Santo, para glorificar a Deus e fazer a sua vontade. Beleza? Abraço a todos. Queria comentar isso porque estava lendo aqui agora a passagem e vi que Pedro tinha negado não 3, mas 5 vezes. Que nós possamos ser diferentes e dizer sempre para o Senhor: Tu és meu Senhor, meu Salvador, Tua palavra é a verdade. Abraço!